que a doutora Simone estava me relatando esses dias, que talvez o paciente dela tenha feito 2 vezes. Como é uma doença que a gente ainda não sabe muito a evolução, o tempo que os anticorpos vão permanecer, né? Então, a gente está estudando, mas já tem relatos mundiais de pacientes que repetiram a doença. E assim, ó, a gente tem um caso, por exemplo, em Porto Alegre, de um paciente que fez uma doença leve em março e em junho, julho, internou grave, ficou 20 dias na UTI com um segundo episódio de Covid. Então, assim, ó, mesmo as pessoas como eu, por exemplo, que fiz uma doença, eu não abro mão da minha proteção. Eu vou continuar usando máscara, eu vou continuar usando face shield e vou continuar tendo os mesmos critérios dentro dos protocolos de cuidado. Porque está descrito e já houve casos de pessoas que repetiram e, nesse caso, com doenças bem mais graves. Muito bem. Bom, nós estamos transmitindo aqui via Facebook, né? Como eu falei, a doutora chegou aqui, ela sofreu um incidente, né? Não foi em casa, né? Mas tá tudo bem aí, não é nada a ver com Covid, né? Não tem nada a ver, né, doutora? Não, não, não. Agora foi um acidente doméstico, Doméstico. né? Que eu tive um corte na perna, por isso que eu ando com as muletas. O Covid já passou, já faz um mês, tá tudo bem. Foi um acidente mesmo. Bom. Bom, são 12 horas e 31 minutos, agora 12 e 31. É o programa Revista em Foco. É interessante, né? A gente passar algumas dúvidas que o povo tem, que quer fazer, às vezes não quer participar. E a gente vai colocando aqui. Doutora, num ambiente fechado como esse, empresas, o ar-condicionado, ele tem que ser desligado? A gente precisa dessa orientação. Porque com esse calor aqui, a gente no estúdio aqui não consegue ficar com o ar desligado. Como é que é o procedimento? Na verdade, assim, ó, aonde tiver vírus, se tiver ar-condicionado, existe propagação viral. Então, a recomendação é que não seja ligado o ar-condicionado. O que pode se fazer, o que a gente tem orientado? Que liga, dá uma refrescada, né? Depois desliga, depois liga de novo. Quanto mais corrente de ar. Exatamente. Quanto mais ar, menos risco de contaminação. E aí, assim, ó, as pessoas que estão no trabalho, eu acho que é extremamente importante chamar a atenção do uso de máscaras, porque é a maneira, assim, ó, que faz com que caia de 90% a chance de transmissão para 5%. Né? Então, assim, ó, está comprovado. Anda em diversos lugares, né? E aí a pessoa entra aqui, o colega estão 2 na mesma sala, fechada, num ar-condicionado. Exatamente. Ele está correndo um sério risco. Correndo um sério risco. E ainda se tiver sem máscara e não estiver respeitando 1,5 metro, pelo menos, de distanciamento, aumenta o risco maior ainda. Ou seja, a orientação é usar máscara. A orientação é usar máscara. A gente não tem prazo para mudar essa conduta. Nesse momento é o que nós temos de maior aliado nessa guerra, é o uso da máscara, e não é usar a máscara corretamente, não é usar a máscara com o nariz de fora, não é ficar colocando a mão no nariz, na boca, porque eu estou mexendo no meu trato respiratório e eu vou pegar esse papel, eu vou pegar uma caneta, e isso também aumenta o risco de propagação viral. E a máscara, ela não pode, quanto tempo ela deve ser usada sem, na verdade, quanto tempo a máscara de pano, assim, ó, o ideal é que ela seja trocada 2, 3 vezes no dia. Essas máscaras cirúrgicas a cada 24 horas. E essas máscaras que a gente usa dentro do hospital... E tem gente que coloca ainda toda semana uma máscara. Exatamente. Essa máscara tem que ser higienizada, ela tem que ser lavada, né? E isso deveria ocorrer assim, ó, diariamente. O correto é ter 2, 3 máscaras. 2, 3 máscaras para aquele dia. E a máscara do Grêmio ainda contamina mais que a do Maninho lá. Estou brincando para descontrair. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial. Aqui tem uma pergunta aqui que é uma pergunta polêmica, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas vão dizer, e já vai ter aquela pergunta, porque eles sempre fazem, né? Mas a política, enfim, isso aí é aquilo que eu digo. Não é, claro que contribuiu bastante, mas isso aí já vinha, né? Tá, mas propagando. Assim, ó, só para complementar, as pessoas perguntam aqui, os finais de semana, lota a pracinha dos Patinhos, muitos fazendo caminhada e tomando chimarrão, etc. Aí que entra o negócio
Por isso que a gente vem falando e repetindo. Essa semana mesmo, eu já estou pela terceira ou quarta vez fazendo essas colocações da importância da conscientização. Se eu não me conscientizar que eu tenho que me cuidar e, consequentemente, cuidar os outros, não adianta, o risco vai existir. Se as pessoas acham que ir na pracinha dos patos, ficar tomando chimarrão, conversando, não usar máscara, não expõe a um risco, os números não mostram isso, os números mostram realmente o contrário. E o que sempre nos colocam, a campanha política. Claro que a campanha política teve um aumento, porque teve aglomerações e tudo, mas assim, agora não é o nosso foco, terminou a campanha política. Foram 45 vamos dias. esquecer agora a campanha política, vamos tratar de tentar melhorar a nossa situação atual. E outra coisa que eu quero deixar bem reforçado aqui, mesmo no período de campanha política, a gente fez vídeo há mais de 30 dias dizendo que a situação estava evoluindo para a gravidade, dizendo que nós teríamos risco de um colapso. Então, assim, todos nós somos responsáveis. Não vamos colocar a culpa, né, se é que existe culpa, em algumas situações só. Eu acho que a gente tem que, cada um, parar um pouquinho, pensar e ver o que eu posso fazer para ajudar a partir de agora, que nós estamos num momento muito crítico da pandemia na nossa cidade. E precisamos mais do que nunca nos unirmos todos, né? Exatamente. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho aí, Vaninha. Daqui a pouco a doutora toma uma água ali, que eu não dei tempo para ela tomar água. E a gente volta já já aqui com o programa Revista em Foco, aqui pela nossa Tchê Alegrete. Acompanhe aqui pela Tchê Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659 2385 para mais informações. Quarentena Solidária. Todos contra o coronavírus. Estamos esperando dias melhores. Ajude as famílias de Alegrete que mais precisam. Doe alimentos, produtos de higiene e limpeza para a confecção de cestas básicas. Quarentena Solidária. Uma programação voltada à solidariedade. Apoio Autoelétrica Taquara. Motor de partida, alternadores e instalações elétricas. Na Avenida Cis Brasil, 2500. Fone 99901-5694. 99964-8921. Oficina Almeida. 38 anos de bons serviços. Na José do Patrocínio 208 Vila Nova. Fone 99934-8725. Guia Alegrete Digital. Acesse www.guiaalegrete.com.br. Baixe o aplicativo gratuito. Poligram Mármores e Granitos. Na Avenida Tiaraju, 3235, Capão do Chico. Fones 34220062 e WhatsApp 996858989. Nas redes sociais, acesse Poligram. Habitar Imóveis, Venâncio Aires 1204. Fone 34224406. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Deixe a sua doação aqui na recepção da rádio ou nos postos de arrecadação. Quarentena Solidária é aqui na Tchê Alegrete. Melhores em tudo. Acompanhe aqui pela Tchê Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad.
Muito bem, pode responder aí, doutora, que a gente vai se virando por aqui. As pessoas vão enviando perguntas, a gente só não está colocando no ar agora, porque o horário vai nos atropelando e a gente vai aqui dando sequência a essa entrevista com a doutora Marilene Campagnolo, e a gente quer agradecer aqui o convite que ela recebeu e está conosco, né? A disponibilidade dela. Tem homenagem de aniversário daqui a pouco aí, né? Homenagem de aniversário. A minha sobrinha Fernanda Conrad está ligada conosco também, acompanhando lá em Pelotas. Grande abraço aí, dona Fernanda Conrad. Santa Elisa Pereira Gonçalves. Boa tarde, Carlos. Sou fã da revista Em Foco. Parabéns, então, aí, pela nossa ouvinte, né? Obrigado pelo carinho. A Ângela Dornelos, boa tarde. É isso aí, doutora. Bom, o pessoal está perguntando aí a respeito do horário, enfim. Aqui em frente ao Centro Cultural, claro que essa parte não é da sua competência, seria até para o setor de fiscalização. Mas as pessoas têm que fazer a denúncia, né? Eu vejo aqui na frente, aqui, todos os dias, ontem aqui, acho que foram até altas horas aí, uma gurizada ali. Não que eles não tenham que se reunir, estavam tocando violão, fazendo barulho ali, um monte. Mas todo mundo sem máscara, doutor. Isso aí se repete todos os dias. Se a senhora passar aqui, vai ver essa galera. E eles não respeitam ninguém. Isso é importante colocar, porque eles saem daqui, eles podem levar o vírus para casa deles. Exatamente. E hoje o que está acontecendo assim, ó, as pessoas jovens pegam o vírus, muitas vezes são assintomáticas ou têm sintomas muito leves e acabam contaminando outras pessoas e principalmente as pessoas de casa, pai, avós, tios. E na verdade assim, ó, a dona Neuza agora fez uma colocação no telefone que o toque de recolher às 21 horas, mas que as pessoas ficam na Praça dos Patos, que as pessoas ficam na Praça da Juventude, ficam lá na pista de caminhada. Isso aí é aquilo que eu venho dizendo sempre, é a consciência de cada um. A gente trabalha, a gente mostra, a gente coloca os números, nós temos gráficos perfeitos que qualquer pessoa olha e vê o quanto ficou grave a pandemia na nossa cidade, só que a gente não consegue ir lá e prender as pessoas, né? Isso é um trabalho de conscientização. Esses jovens mesmo, falta conscientização, porque além de estar na rua ainda sem máscara, claro que vai aumentar muito o risco de transmissão viral. E o toque de recolher, na verdade, é porque as aglomerações a gente sabe que ocorrem durante o dia, claro que ocorrem, mas à noite é nas calçadas, é nos bares, as pessoas bebem, as pessoas vão para se divertir, como se tudo tivesse normal e, infelizmente, esquecem todos os protocolos. Então, é para chamar a atenção de que nós estamos num momento grave da pandemia. Não quer dizer que a gente não saiba que de tarde acontece, que as pessoas ficam andando, que as crianças andam nos mercados, andam pelas ruas. E, inclusive, a gente tem uma colocação da Sociedade Brasileira de Pediatria, do último Congresso Gaúcho de Pediatria, e várias lives sobre o retorno das crianças às escolas, e nós, pediatras, somos totalmente favoráveis. Por quê? Porque a criança só não vai na escola, o resto tudo ela está fazendo. Ela vai para todos os lugares, ela vai para a casa dos coleguinhas, ela vai brincar na pracinha. Então, com todos os cuidados, nós vamos ter que pensar que vamos ter que começar a se reestruturar para voltar às escolas também. Porque não tem cabimento as crianças fazendo tudo e só não vão na escola, né? É verdade. Doutora Marilene, qual é a diferença entre o Covid-19 e o novo coronavírus? Covid-19 é o nome da doença que é ocasionada pelo novo coronavírus. O novo coronavírus foi um vírus que é de uma família de vírus que a gente já conhecia e que se apresentou dessa maneira, desenvolvendo essa doença com esses sintomas que foi chamada de Covid-19. Um é o nome de quem está causando a doença e outro é o nome da doença. E quem está mais vulnerável à Covid-19?
Olha, Hoje é todo mundo. nesse momento, nós estamos todo mundo vulneráveis à Covid-19, mas ainda temos que chamar a atenção que as pessoas idosas pela baixa imunidade, que as pessoas que têm patologias, que têm pressão alta, hipertensão, que têm diabetes, que têm problemas renais, pessoas que têm problemas de saúde, obesidade, elas têm um risco muito maior de vir a ter uma doença mais grave. Doutora, são perguntas que o povo gosta de fazer, né? A Covid-19, ela é transmitida pelo ar? Sim, como todos os quadros virais, ela é respiratória. Uhum. E quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? Olha, isso aí é uma situação que foi muito estudada também, né? E ainda não se tem assim, ó, exatamente, ó, num ambiente, por exemplo, uma pessoa que chega com Covid, toca na mesa, toca nos copos, quanto tempo? Talvez 24, 48 horas. O que se sabe é que o vírus é bem resistente. Mas a gente não tem ainda um estudo dizendo exatamente o tempo de duração desse vírus nos ambientes, por exemplo, né? Porque tem uma diferença, de repente, numa mesa, num utensílio doméstico, na máscara mesmo, então, na mão, se tu não fizer a higiene adequada, no celular. Esse aqui então, é tremendo, né? O celular é um dos campeões de transmissão solta de tudo, lugar, né? Exatamente. Doutora, o pessoal que confecciona máscaras aí, né? Qual é o tipo de máscara recomendável? Porque existe um padrão, doutora? Na verdade, assim, ó, essa máscara que é usada diariamente pelas pessoas, qualquer proteção serve como uma barreira. Ela não é uma máscara cientificamente comprovada, tipo aquelas que a gente usa no hospital, que tem um risco muito menor de tu adquirir o vírus, mas são barreiras mecânicas que está comprovado que ajuda a redução. Então, do que é feita a tua máscara, muitas vezes, desde que ela não tenha furos, não seja um material totalmente fininho, transparente demais, que possa ter o mínimo de barreira, o que importa é a pessoa ter várias máscaras e, como a gente colocou, fazer a troca dessas máscaras durante o dia, porque a máscara sua, ainda mais agora que nós estamos no calor, tu começa a falar e aí é importante a troca da máscara. Qual é a recomendação que a senhora tem para os cuidados assim? Ó, hoje a gripe é que o menos a gente quer pegar, né? Quer ter. Tomar remédios antigripais, porque as pessoas muitas vezes se automedicam, né? Tomar antigripal ajuda? Na verdade, assim, ó, se a gente tivesse um tratamento para vírus, e aí pediatra é especialista em tratar viroses, porque 90% dos nossos diagnósticos no consultório são virais. E a gente sabe que o tratamento dos quadros virais, tanto gripe, H1N1, coronavírus, são tratamentos sintomáticos. E é importante que a pessoa cuide da sua saúde, tenha uma imunidade boa, que, consequentemente, quando tu é atacada por qualquer tipo de vírus, tu vai ter uma resistência maior e o teu organismo se defende melhor. Agora, na situação do coronavírus, teve alguns trabalhos mostrando que o uso de vitamina D, o uso de zinco poderia melhorar a imunidade para fazer com que as pessoas tivessem uma reação imunológica melhor frente a uma infecção por coronavírus. Mas o que a gente vê, na verdade, assim, ó, e que não se sabe exatamente, isso ainda vai ser muito estudado, por que alguns evoluem de uma maneira tão grave e por que outros evoluem de uma maneira mais leve, às vezes na mesma situação de faixa etária, sem comorbidades. Isso aí ainda é uma incógnita dentro do coronavírus. Giane Mari Dias, lá em Viamão, nos acompanhando, Paulo Cipriano também, Jane dos Santos Ribeiro, Luvidete Martins Visca também nos acompanhando. Doutora, uma pergunta, faltando 10 para 1 aqui, quanto à eficácia dos testes,
Antigamente, antes, né, havia uma certa demora para vir resultados. Ontem mesmo eu fiz, em questão de 1 hora, eu estava recebendo o resultado. Quanto à eficácia, doutora, qual é o teste mais eficaz para testar o corona? Na verdade, o teste ouro, que a gente chama, para diagnóstico de Covid-19 é o RT-PCR. É aquele que coloca o que é feito cotonete. por um swab, né? Exatamente, com cotonete, em orofaringe e nasal. Esse é o teste ouro, tá? E o ideal é que ele seja feito do 3º ao 5º dia em que o paciente começa a apresentar sintomas. Os testes rápidos, que provavelmente foi o que tu fez, que é sorologia, IgM, IgG, se tu tiver ele totalmente negativo, ele não vai te dizer nada. E isso é uma coisa que eu tenho visto as pessoas colocarem na rede social também. Fiz um teste, num dia deu tudo negativo, no outro dia deu positivo, ou o contrário, entende? Por quê? Porque se eu tiver um teste negativo hoje, IgM, IgG para coronavírus, eu posso vir a desenvolver ele em 24 horas, 48 horas e não meu quer teste dizer que não foi mudar. eficaz o teste. Exatamente. Porque eu posso sair de lá e pegar. Exatamente. Então, assim, e a recomendação desses testes, o ideal seria que eles fossem feitos para diagnóstico quando o paciente tem sintomas. E para se ter uma ideia, o teste sorológico, o ideal é fazer depois de 10 dias de sintomas. A maneira como a gente faz para pesquisa, trabalho, para ver positividade, corre-se esse risco de fazer um teste hoje e dar negativo e fazer um teste amanhã e dar positivo. A minha esposa, ela teve todos os sintomas lá em São Gabriel no começo. Foi internada, fez o exame e deu negativo. E depois ela fez outro, deu inconclusivo. Né? O que quer dizer o inconclusivo? O inconclusivo que ela pode ter, naquele momento, alguns anticorpos que poderiam estar positivando, mas que ainda não tem uma quantidade suficiente, porque esses testes sorológicos, eles são feitos com a procura de anticorpos. Então, tu não tinha uma quantidade para ser detectável a ponto de ser positivo. Então, essa paciente inconclusiva tem que aguardar e tem que depois monitorar e repetir o exame. Perfeito. 7 faltando para 1. Tem gente na linha? Vamos ouvir quem está falando conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Neiva. Neiva, fala da onde? Daqui do Lajeadinho. Eu tenho a minha filha que vai ganhar nenê. E eu quero saber se eu posso ir cuidar dela no hospital. Eu tenho 60 anos. Doutora. Na verdade, assim, hoje com a nossa rotina dentro da maternidade, e a gente vem tentando, assim, seguir todos os protocolos em relação às gestantes. A gestante deve fazer um teste para Covid antes de internar e a senhora pode cuidar da sua filha. O que nós estamos novamente limitando é o acompanhante dentro das salas do bloco cirúrgico pelo aumento do número de pessoas e muitas vezes os acompanhantes eles não têm o teste, né, negativo, que a gente colocaria em risco até a nossa equipe de saúde que trabalha lá. Mas a senhora pode ir cuidar ela, sim. Nós temos tido todos os cuidados, com todos os protocolos na nossa maternidade. Então tá, doutora. Muito obrigada, tá? Então, doutora, né, os nossos ouvintes... Mais gente na linha? Vamos lá, então. Alô, quem fala? O Vaninho está transferindo. Alô, quem fala? É a Natália Severo. Tudo bem, Natália? Fala da onde? Tudo. Eu falo daqui de Passo Novo. Passo Novo. Qual é a sua pergunta para a doutora? A minha pergunta é qual é o álcool, porque eu não gosto do álcool gel por causa da meleca, né? Qual é o álcool simples esses que a gente pode usar para o Covid? A senhora pode usar... E voltar. Se a senhora não gosta do álcool gel, a senhora pode comprar um álcool desse normal, líquido, né? Isso. Álcool 70, e fazer a higiene da sua mão com esse álcool mesmo. Eu tenho um de 93, pode? Pode sim. Ah, então tá. Muito obrigada, doutora. Certo. Obrigada. Doutora, o que significa um caso provável de Covid-19? Um caso provável de Covid é aquele paciente que ou teve contato com alguém confirmado de Covid e que começa a apresentar sintomas, tá?
Começa com quadro de dor no corpo, mal-estar, pode ter tosse, pode ou não ter febre, ou algum sintoma gastrointestinal, como diarreia, vômitos. Começa a perder o paladar, não sente gosto, não sente cheiro. Esses são casos prováveis de Covid. E quanto ali aos testes ali? Porque oferece pelo sangue e tem o do cotonete, a senhora já falou, mas os dois são eficazes? Depende do momento que tu faz. Se tu fizer num paciente assintomático e o teste sorológico der negativo, ele não quer dizer que tu não possa ter, como eu te disse. Tu não desenvolveu ainda a doença e não tem anticorpos. Agora, o teste RT-PCR, tu pesquisa o vírus direto na orofaringe. Esse teste é bem mais seguro. Perfeito. Doutora Marilene Campanholo, já estamos chegando ao final aqui, mas está muito boa a nossa pauta aqui. Doutora, como é que está a situação hoje da equipe médica, enfim, aqueles que estão na linha de frente hoje? Vocês estão bastante cansados, como todo mundo, né? Mas como é que está a situação quanto ao contágio, né, ali do pessoal da linha de frente? Na verdade, assim, diariamente a gente tem afastamentos de funcionários do hospital que ou têm sintomas ou estão guardando exames, e isso chega às vezes um número de 10, 15, 18, mas a linha de frente mesmo, que trabalha na UTI Covid, nós tivemos praticamente muito poucas contaminações, porque o pessoal trabalha com toda a paramentação, trabalha com todos os cuidados, e isso fez com que a gente praticamente, assim, nós tenhamos um número muito baixo de funcionários trabalhando direto da UTI Covid ou no hospital de campanha, contaminados com o Covid. O que nos preocupa muito é o tempo estendido da pandemia, que nós estamos quase há 10 meses, né? E as equipes cansadas. Hoje nós temos 5 médicos na UTI Covid, 5 médicos fazendo plantão 24 horas por dia. Então, vocês imaginem como que é o rodízio. Alguns têm que fazer horas a mais para a gente conseguir fechar essa escala. Essa realmente é uma preocupação muito grande. A Giane pergunta aqui, a pergunta para a doutora, quando dá positivo, quantos dias eu posso voltar a trabalhar? Se tu fizer um teste positivo, tu vai ficar 10 dias afastada. Se depois disso tu não tiver nenhum sintoma, aí dá para voltar a trabalhar. Perfeito. Doutora Marilene Campanholo, nosso agradecimento ao seu comparecimento aqui conosco. Mesmo assim, tendo dificuldade para caminhar, né? Mas tá tudo bem. Tem que a vida continue. A vida continua e nós precisamos orientar as pessoas para reverter essa situação que está muito preocupante. Eu parabenizo a equipe aqui, em nome da equipe, em nome da direção, ao seu trabalho, a equipe que está à frente do Covid, a todos aqueles, desde o faxineiro lá no hospital até o mais alto posto. Parabenizamos vocês pela força, né? Porque vocês são uns anjos aí para salvar vidas. Então, se eu tivesse um prêmio aqui, eu lhe daria agora. Na verdade, para toda a equipe, né? Eu quero realmente, assim, fazer um reconhecimento a essa equipe que vem lutando dia a dia na UTI Covid, no gripário, no hospital de campanha, porque eu acompanho eles, eu não trabalho direto lá, até porque eu sou pediatra, mas eu acompanho e vejo assim, as dificuldades do dia a dia, a preocupação com o bem-estar dos pacientes, com o cuidado dos pacientes, em devolver esses pacientes às suas famílias. Então, assim, realmente, em nome dessa equipe, eu peço à comunidade conscientização, porque as pessoas estão, assim, no seu limite de trabalho e estão fazendo isso de coração. Então, é extremamente importante que nós tenhamos a colaboração da comunidade. Doutora, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Vamos encerrando por aqui o programa da Revista em Foco, Guia Alegrete Digital. Vamos ficando por aqui, faltando agora 1 minuto para as 13 horas. Vamos deixar a mensagem aqui, então, Vaninho. E antes fazer aqui primeiro a homenagem. A homenagem hoje aos pais Marcos Carlessa, Laura Luzardo Bertoldo. Estão de parabéns em dose dupla. Hoje completam 1 aninho a Mariana e Marcos Filho. A Revista em Foco, Guia Alegrete, junto com a Rádio Tia Alegrete, deseja a todos tudo em dobro para vocês. O dobro de amor, o dobro de companheirismo, o dobro de bênçãos
a cada qual com seu jeitinho particular. Ambos são encantadores e dignos de tudo de bom.